Então, vou chamar a professora Maria Aparecida Filgueira Campos. A Maria Aparecida, ela vai apresentar sobre autovivências parapsíquicas e a cosmointerassistência amparológica. A Maria Aparecida é professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tem licenciatura em Ciências Biológicas e Matemáticas, é mestre em Ciências da Educação, tenepsista, docente de Conscienciologia, voluntária em Brasília, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC, desde 2012, e é voluntária da IC Extracons e do Colégio Invisível da Extraterrestriologia e da Serenologia. Maria Aparecida, seja muito bem-vinda. A palavra é toda sua. Tenha ótima apresentação. Obrigada, Daniela. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Muito obrigada. Então, o meu trabalho, o artigo, né, com o título Autovivências Parapsíquicas e as Cosmo-Interassistências Amparológicas, né? Então, esse artigo contém assim meditações, argumentações, vivências extrafísicas, né? E renovações, principalmente renovações conscienciais, né? São relatadas quatro experiências, né? Duas delas com exoprojeção, que são experiência fora do corpo físico, lúcida, né? Que extrapola ali os limites do planeta de origem, né? E outras para outras dimensões. Então, também essas duas exoprojeções, né, que ocorreram em 2013 e em 2024, uma retrocognição no ano de 2016. Retrocognições são rememorações, né, visões do passado, de locais, fatos, né, vidas passadas, pode ser também do período intermissivo, né, entre vidas ali. Então, esse trabalho, né, esse artigo foi assim uma oportunidade, né, de retribuições, de contribuições, né, interassistenciais, né? Eu sou muito grata por ter vivenciado e poder estar aqui, né, fazendo esse relato por essas experiências tão assim ricas, né, e interassistenciais. Então, o contexto, né, do artigo consta, como eu disse, de reflexões e reciclagens pessoais, né, a amplitude das relações na rede evolutiva cósmica, com ênfase em relatos, né, de exoprojeções e vivências extrafísicas, né, que eu vivenciei ao longo dessa jornada aqui, né. Eu selecionei essas vivências que têm assim relação, que são relacionadas com a especialidade extraterrestriologia. E o objetivo, né, foi de compartilhar nessa minha jornada, como eu disse, desde o 1979 até conhecer a extraterrestriologia em 2012, destacando, né, as práticas interassistenciais e os resgates extrafísico, né? E usei na metodologia registro e análise de experiências parapsíquicas, né? Associadas às reflexões que são restricadoras, né? Fundamentada em pesquisas bibliográficas, incluindo verbetes, artigos, livros, né? E sites especializados, né? Pode passar, por favor, Guilherme. Então, esse artigo ele foi dividido em três sessões, além da introdução e das considerações finais, né? Então, o primeiro trajetória na busca da especialidade em extraterrestriologia, o segundo, relato de autovivências e análise críticas, né? E o terceiro, autoinvestimento. Então, esse primeiro, né, coloquei ali o início de tudo, a jornada, né,
que teve início com o interesse por questões relacionadas à extraterrestriologia, né? Eu sempre tive esse interesse, como seria a vida em outros planetas, né? As interações. Então, isso foi despertado, despertei isso já na época da faculdade. Foi muito interessante que um fato muito importante, que foi um convite, né, do professor de metodologia científica da época, né, ele fez o convite ali, um convite informal, um grupo de alunos, né, de um curso, a saída do corpo físico, que antigamente era projeção astral. Isso foi em 1979, né? Então, ele mencionou até que esse método, né, desse curso, havia sido repassado por um extraterrestre, né? Então, eu lembro que tinha aí, até eu coloquei, né, essa série de exercícios, né, que tinha para a conquista da autoconsciência, né? Então, era o trabalho, coloquei o trabalho de respiratório, né? Um trabalho de energização glandular, o contato energético entre as glândulas, né? Construção de fórmulas e o trabalho de construção de canal de saída. Então, tinha todo esse trabalho nesse curso, né, essas técnicas. Inclusive, depois eu fui verificar que no Projeciologia, no tratado do professor Valdo Vieira, consta ali umas duas técnicas, né? Então, muito interessante isso. E o que aconteceu, né? Então, eu tive experiências positivas, né, com esse trabalho, né? Mas eu logo saí, né, por várias questões ali na época da faculdade, o trabalho, e veio questões também emocionais, né, e o casamento, veio várias outras, a docência, né, logo aconteceu tudo cedo assim na minha vida, com 22 anos, eu casei, 23 já entrei na Secretaria de Educação, com filhos em seguida, então tudo isso fizeram com que um afastamento. Mas interessante que depois de 20 anos, né, eu reencontrei esse grupo e comecei a frequentar, né? Nós íamos, era eu mais duas colegas, né? Frequentávamos, não assim, não periódicos, né? As idas lá, mas assim nós íamos, interagíamos lá com esse grupo. Mas o que aconteceu, né? Houve ali uma dissidência, né? Em 2000 bem pacífica, e porque em 2010 eu conheci o primeiro contato com a conscienciologia, né? Mais científica, ela era um pouco assim místico. Então aconteceu aí a vivência da transição interparadigmática, né? Com assim de uma forma lúcida e tranquila, né, essa transição interparadigmática, com assim um entendimento, né, maior sobre o paradigma consciencial. Então começou aí o voluntariado conscienciológico, né, em 2012, no IPC, né, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, na Extracons, né, nos colégios, né, como foi dito aí. Então, aconteceu todo um aprofundamento nesse conhecimento, né, mas tudo ali embasado em experiências também anteriores, né, a, a essas veio tudo somar, veio tudo ampliar esses conhecimentos, né? Pode passar, por favor, Guilherme. Então, é, o segundo, como eu falei, relato de experiências e análise críticas, né? Aconteceu aí a primeira experiência, né? Essa experiência aconteceu quando eu estava hospedada, né, no Hotel Villagem,
no encontro de voluntários do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, no IPC, né? E foi na Associação Internacional do Centro de Autoestudo da Conscienciologia, né? O CAEC. Então, esse relato foi uma ex-projeção, né? Eu havia chegado de Brasília, estava cansada e adormeci, né? Antes fiz a MBE, que é a Manobras Básicas de Energia, né? Fiz ali os exercícios, né? Adormeci. E sem perceber, né, a decolagem, eu percebi estar projetada. E eu volitei, né, em direção ao cosmo, né? E eu via, né, percebia a diminuição progressiva do CAEC, né? Aí era o estado, o país, o continente, né? Lá eu não percebi estrelas, né? Só via ali o globo terrestre no cosmo, né? E houve ali um retorno de maneira inversa, né? Eu percebendo ali o continente aumentando, o país, o estado, e cheguei no quarto, né? Então foi assim uma experiência muito impactante, lúcida, assim, e eu senti assim, tive uma reciclagem de expansão, né, extraconsciencial, né? Posturas de reconhecimento, de autoconfiança, de amparo extrafísico, né? Assim, na condição, né, de mini peça no max mecanismo interassistencial, né, multidimensional. Então, eu estava começando tudo e tive ali esse aporte, né, dessa projeção, foi muito assim significativa e que marcou ali a questão da extraterrestriologia mais ainda, né? Então, pode passar, por favor. Então, a segunda experiência, né, que relatos de autovivência e análise crítica, foi assim bem interessante também, né? Porque durante breve descoincidência, no ano de 2016, né, quando eu vivenciei esse fenômeno de retrocognição, né, eu me vi chegando ao planeta Terra, né, com paravisual de criança, acompanhada ali por duas consciências vestidas aparentemente como astronautas, né? No solo, eles caminhavam ao meu lado e lançando chamas, né, pelas mãos, né? No início eu tive o receio, assim, mas eu percebi ali, né, tive a sensação de amparo. E depois eu fui pesquisar também, né, sobre isso e vi que o Valdo Vieira, né, que eu coloquei no artigo aqui, que o fogo extrafísico tem a finalidade de purificar o ambiente através do saneamento dos morfospensenes residuais antigos. Aí confirmou mais ali aquela sensação de proteção, né? Havia ali, era para limpeza, né, energética do local. Tive essa hipótese, né? E passou, eu registrei essa experiência, né? Então, logo em 2017, quando eu estava ministrando, né, o curso, o CIP, antigo curso integrado de projeciologia, hoje é só curso de projeciologia, em 2017, né, estava ali na aula de técnicas energéticas, né, o campo otimizado, um aluno, né, relatou, compartilhou, né, que teve uma retrocognição, né, ele foi ali uma retrocognição, né? Ele diz que me viu na tela mental, né, na condição de consciência, com paravisual infantil, sendo trazida por dois extraterrestres à Terra. Então, ele relatou essa experiência, falou também de algumas
recomendações que eles passaram para mim na questão da alimentação, que deveria ser animal, vegetal, mineral, né, para otimizar ali a questão do soma. E eu achei assim muito interessante, né, porque já havia experimentado uma visão assim parecida, né, mas não levei em considerações outras hipóteses, né, que nós até debatemos lá durante a aula, né? Seria o quê? Poderia uma hipótese de paraprocedência extraterrestre, né? Então, assim, foi uma experiência muito interessante, né, de uma confirmação e de assim que reforçou, né, a autoconscientização, né, de pertencimento, né, ali à cidadania cósmica. Então, assim, foi muito assim, assistencial e eu comecei a estudar um pouco, a me interessar mais sobre essas questões, né, da paraprocedência, hipótese, né, de paraprocedência extrafísica, né? Mas assim, sem saber se seria maior ou menor, eu penso essa transmigração, né? Eu penso assim que pode ser assim igual de evolução, né? A questão evolutiva, porque não, nessa vida eu até sou muito grata, eu agradeço muito, porque eu tive assim os pais muito presentes, né? Tive estudo, a independência financeira muito cedo, que eu, né, tenho, e a oportunidade de estudar agora mais profundamente a questão depois da aposentadoria, né? Assim que eu a hipótese, né, de vir assim para retribuir, né, contribuir no grupo kármico, né, familiar ali. Então, é hipótese, né? Pode passar, por favor, Guilherme? Então, agora a terceira experiência, né? A terceira experiência aconteceu em 25/2, né, do 24 agora, foi o que é uma exoprojeção, nós chamamos de fraternidade, né? Uma hipótese também, uma experiência vivenciada com o auxílio do amparador da TENEPS, né? Porque eu estava no quarto, né? Ia começar a sessão da TENEPS, aí eu fiz várias técnicas, né, de desbloqueios dos chakras, né? Eu pratiquei ali o estado vibracional, a exteriorização, a absorção, usei técnicas, né, da gratidão, né, universal da minha autoria, eu gosto muito de usar essa exteriorização, começando o local onde eu moro, a cidade, né, o país, e indo, né, exteriorizando ali para o cosmos. Então, eu lembro que eu fiz essas manobras. Estava um período assim que eu estava um pouco cansada também estava acompanhando o familiar assim que estava em processo de recuperação de saúde, então estava um pouco assim cansada, mas eu fiz, né, como a Sheila, eu fiz essas manobras eu venci o cansaço e fiz essas manobras, né, energéticas. E de repente ali, né, eu me vi, eu estava lúcida, eu percebia descoincidências do veículo de manifestação, eu percebi também a decolagem, mas aí o que eu vi, né? Eu vi no quarto uma criança, percebi o amparador também, silhueta do amparador. Eu vi uma criança com paravisual masculino, né, de cabelos assim encaracolados e expressando tristeza. Aí, nesse momento, eu exteriorizei energias, né, para essa criança, eu exteriorizei energia e comecei a volitar ao cosmo, em direção ao cosmo, né, que eu percebi uma teia cósmica, né, uma rede tecida por conexões
eu coloquei no artigo, né? São assim cheios de quadriláteros. E eu avistei uma luz, né? Uma luz e fui na direção, né? Segui essa luz. E ao me aproximar, eu percebi que era uma nave espacial. E dentro dela, eu vi duas consciências, né, adultas. Não percebi ali a fisionomia, né, as fisionomias, nem os sexos, assim, o sexo específico. Observei que estava assim sentada atrás de um móvel, né? E tinha uma criança também, eu era uma menina, que parecia brincar e assim estava no chão, assim, mais ou menos sentada ou brincando no chão. Só sei que aproximadamente 8 anos, assim, essa criança, né? E nisso eu percebi que o menino lá do quarto da Tenente estava comigo, né? Então eu entendi que em todo momento ele estava, porque eu o vi lá na nave e a criança olhou, né? A menina olhou para o menino e pronunciou: "Prefiro seu cabelo liso". Achei interessante, né? Essa essa referência que ela fez com ele, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Isa. Ah, sim. Perfeitamente. Ah, tá. Porque eu vi aqui rodando, eu falei, será que. Tá. Então, a criança, né, olhou para o menino assim e pronunciou: "Prefiro seu cabelo liso". Eu, comentando com as pessoas, né, eu não entendi, seria ali uma senha, seria ali uma referência, né, as questões do condicionamento, o abertismo consciencial, né, seria ali uma questão ali de respeito às diferenças individuais. Eu não entendi muito bem, mas lendo, né, um artigo do Felipe Piccoli, e ele fala, né, que a primeira atitude que nós temos que ter é abertismo consciencial, né? Veio isso assim, que encaixou no entendimento, né, talvez, dessa fala dessa criança. E eu fiquei questionando, gente, por que que eu não interagi? Por que que eu não perguntei mais coisas ali, né? Mas eu lembrei também que eu estava lúcida quando exteriorizei a energia em todo o processo, né? Aí houve ali o retorno, eu percebi o retorno. Então foi bastante assim lúcida em todas as etapas desse ciclo projetivo, sabe? E veio vários questionamentos, né? Assim, a sincronicidade, né? De me ver criança acompanhado, né? Acompanhada por dois amparadores, né? Hipótese, né? E sendo aqui acolhida aqui na Terra, e agora fazer esse trabalho ali de levar esse garoto necessitado, né? A esses dois seres por hipótese que parecia assim irradiar energias de acolhimento, né? Hipótese ali de amparadores, amparadores, né? Extrafísicos. Então houve aí a hipótese de ações cosmo-interassistenciais, né? Desse resgate ali. Então, fica ali o questionamento, né? Será que esses amparadores seriam amparadores interplanetários? Eu pesquisando também em livros, né? Pesquisando, o Valdo Vieira ele faz até uma observação, né? Que é necessário experiências extrafísicas continuadas, né? Para permitir distinguir, né, esses amparadores terrestres dos amparadores extraterrestres, né, as suas formas, as suas peculiaridades. É importante ali as experiências continuadas, né, para ter essa propriedade maior, né, distinguir. Então, é isso aí. Eu fiquei muito agradecida, né, com tudo isso e espero aí conter, né, outras experiências mais assim
que possa colaborar com o entendimento, com o estudo em extraterrestrologia. Pode passar, por favor, o último. Então, essa última sessão, né, fala da importância, né, desse alto investimento nos estudos em extraterrestrologia, né? A aplicabilidade na vida humana, né, as reciclagens, né, tudo isso, a forma, né, a maneira de interagir, interassistencial, né, a cosmoética, tudo é importante a gente ter e manter essa postura, né? E eu relato que na experiência, a primeira experiência, né, proporcionou assim valiosa experiência de revitalizar a autoestima, o fortalecimento do senso de pertencimento cósmico, né? Promoveu a expansão da consciência multidimensional. A segunda experiência, né, que ali da chegada do planeta e posteriormente retribuição ali, trabalho ali ombro a ombro com os amparadores, com a ajuda do amparador da TENEPS, né? Ali foi eu acho que a evolução, contribuiu para a evolução individual, coletiva, né, de todo esse processo evolutivo, né, nessa vida. E a terceira, né, a última que eu acabei de relatar, da Cosmo, dessa provável assistência, né, contribuiu aí, né, para a compreensão do papel da extraterrestrologia no planeta, né, a importância da max-fraternidade universal. Então, eu penso assim que o caminho está aberto, né, para as próximas experiências e continuar na assistência, né, tanto pessoal como grupal. É isso aí. Obrigada a todos. Cida, muito obrigada pela apresentação, é uma experiência tão interessante que você teve aí. Obrigada por compartilhar disso, dessa pesquisa sua conosco.